Bom dia a todos. Deus ricamente possa abençoar. Eu gostaria de abordar o tema que está ainda em cima da mesa quentinho, que é as eleições. Acabámos de eleger um governo. Nos traz uma certa tranquilidade, uma certa esperança, expectativa, eu sei lá. Mas não quero comentar as eleições, nem nada disso. Quero pensar contigo sobre o cristão e a política. Talvez também porque observamos nos Estados Unidos um fenómeno muito ligado ao espectro evangélico, bem como no Brasil também, e também aqui em Portugal há uma certa confusão, por causa de algum movimento que surgiu, um partido que foi formado. E eu gostava de olhar para a Bíblia, porque ela sim é a nossa referência, ela é a nossa bússola em todas as questões, e nesta naturalmente também. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: todos se devem submeter às autoridades públicas, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Eu gostava de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, Igreja e Estado têm esferas diferentes de ação. É verdade que elas intersetam-se. Em alguns assuntos, elas intersetam-se. E devemos ser parceiros do governo, e o governo deveria ser parceiro nosso, na promoção do bem comum da nossa sociedade. Contudo, a Igreja nunca pode ser Estado, nem o Estado pode ser Igreja. A segunda questão é eu perceber que as autoridades existem por delegação. Deus levantou as autoridades para o bem comum. Ou seja, para que haja uma ordem social, tem que alguém estar em poder para fazer cumprir a lei, para emitir leis também, para regular, etc, etc, etc. Para que não caiamos numa anarquia. Como cristão, eu devo estar sujeito às autoridades do meu país. Até onde é que vai essa sujeição? Até onde é que eu devo estar sujeito? Dois exemplos da Bíblia Sagrada. Um deles aconteceu com Jesus, acerca do pagamento de impostos. O Império Romano dominava Israel e a questão era se era lícito ou não pagar impostos. A resposta de Jesus foi: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu devo respeitar, mais uma vez, as autoridades. E ele pagou o imposto. O imposto é devido para que a estrutura do governo funcione. Se não houver impostos, se eu não pagar os meus impostos, o Estado não funciona. Isso significa que a sociedade pode cair num caos. Claro, eles têm o dever de governar bem, com certeza. Outro episódio, e fixando aqui no dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aconteceu com o apóstolo Pedro. Um dia ele está perante o tribunal máximo da sociedade israelita, o Sinédrio. E eles ameaçaram, dizendo que não poderiam mais falar no nome de Jesus. A resposta de Pedro é: julgai vós, se é melhor obedecer aos homens do que a Deus. Ou seja, a minha obediência ao Estado vai até o momento em que o Estado interfere na autoridade de Deus. Eu estou sujeito a uma autoridade superior a de qualquer Estado. E essa autoridade é Deus. No caso, eles não poderiam cumprir a missão que Jesus lhe entregou. Quem está acima de quem? Quando César interfere, eu devo uma obediência superior. O que isto não significa que eu tenha que entrar num campo de anarquia ou de revolta contra o Estado. Eu simplesmente tenho que cumprir aquilo que Deus me mandou. Mas nós temos alguns casos, alguns mais recentes, outros menos recentes, em que o Estado não promoveu o bem comum, mas pelo contrário, provocou genocídio, holocaustos.
Qual é o meu dever perante esse tipo de Estado? Quando ele não promove o bem comum, quando ele não desempenha as funções. Deverei eu ficar calado? Deverei eu levantar-me? Até onde é que eu posso ir? E o que é que eu devo fazer? Simplesmente dizer que eu não sou deste mundo, eu tenho uma esperança, um dia vou para o céu? Será que isso é tudo quanto eu posso fazer? Ou será que eu devo me levantar e usar a minha voz para denunciar, como os profetas do Antigo Testamento fizeram, os males que os reis daquela altura estavam a fazer contra a população? Parece-me a mim que eu tenho esse dever, tenho essa obrigação. Por último, tenho uma responsabilidade. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Com este novo governo, eu devo orar por eles, para que Deus lhe dê graça e sabedoria, a fim de governarem bem. Porque se eles governarem bem, o benefício é de nós todos. Se tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não foi tão clara, entre em contacto connosco. Vai aparecer os nossos contactos e poderás enviar a tua questão, a tua dúvida, ou até a tua posição contrária. Mas podíamos manter o diálogo depois. Desejo-te um bom dia e uma semana abençoada.